Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora. Vamos falar da chegada do Thiago Neves. Eduardo Panzi estava no aeroporto, botou o Thiago Neves no ombro e saiu gritando: esse é o cara. Thiago Neves chegou, daqui a pouco vamos falar disso. Atlético Trabalhar está reclamando aqui. Esse torcedor não pode ir para o aeroporto, porque atrapalha as outras pessoas viajarem. Que chato. Muito bem, treinamentos lá. Olha o Carlos César, o que disse. O Carlos César disse, temos aula de futebol, né, diariamente aqui, falando do Roger. Eu, se fosse presidente, não da federação, mas do Brasil, já assinaria um decreto. Mano e Roger nunca mais sairiam do futebol mineiro. Nunca mais. É contrato vitalício, independentemente de resultado. Contrato vitalício. Nós precisamos fazer isso. Vamos... rapaz, é mesmo, hein? E o Roger falou lá, não, tem que seguir o legado deixado pelo Marcelo. Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos lá. Pra ser simpático, claro. Vamos para um rápido intervalo, Laicar, rapidinho, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Se sair, seu time perde na primeira rodada do Mineiro, hein? Até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. E CNR. Da Reforma à Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Loucuras de verão, Viamão do Fiat. Ofertas quentíssimas pra você. Novo Palio completo com super descontaço de 5 mil. Só 38.900 ou 590 mensais. Toro com bônus de 5 mil ou taxa de 0,99. Viamondo.com.br. O melhor negócio sempre. Ei, gente, nós estamos aqui com o Dr. Dilson Pockel, que é o diretor da Implantar Odontologia. Dr. Dilson, vamos pra rua? Vamos embora, vamos pra rua. Vamos lá. Doutor Dilson, tá todo mundo querendo fazer perguntas para você aqui, ó. O Simão, do bairro Aparecida, já tem uma pergunta. Eu que morro de medo de dentista, o que é que a Implantar tem a oferecer? É duro ter medo de dentista, né? Sem dúvida nenhuma, o medo de dentista é um dos motivos que fazem com que pessoas ainda continuem sofrendo com o uso de rodos, com o uso de dentaduras. E é perfeitamente compreensível, visto que a odontologia do passado era uma odontologia mutiladora, as pessoas muitas vezes faziam extrações dentárias, procedimentos sem anestesia, com o dente inflamado, então sentiam muita dor. Além disso, meu amigo Assir, tem casos nos quais as pessoas não sabem como vai ser. E na Implantar Odontologia, nós temos como rotina utilizar do nosso bloco cirúrgico para fazer implantes dormindo, com sedação. Um médico anestesista vem, monitora o nosso paciente. Acreditem, você dorme enquanto a gente faz seus implantes dentários, faz seu tratamento odontológico. Então, medo de dentista não é mais motivo para que você continue sofrendo com o uso de rodos e dentaduras. Vem para Implantar, se beneficie do que é de melhor em tecnologia e realize seu sonho com a gente. Muito bem, atenção, você que está ligado nos donos da bola. Você vai lá, compra um carro, financia um, mas no carnê parece que está financiado, são 2 carros. Aí o desespero vem, e aí isso desequilibra suas finanças, você passa a dever também no cartão de crédito, cheque especial, e aí vai para o cadafalso aí, a garapa azeda. Mas nós precisamos entender, saber do seu problema para a gente te ajudar. Então esses telefones que estão na sua tela, você vai entrar em contato, contar a sua história, explicar a situação. Se de repente, estão querendo tomar o seu carro, calma. Vamos tentar resolver de outro jeito, pelo menos por enquanto. Ligando para esses telefones que estão na sua tela, você vai ser atendido por um consultor altamente preparado, vai ouvir a sua história, marcar um horário sem compromisso para a gente tentar te ajudar. 996953077. Calma, não entre em desespero, que o desespero vai dificultar a situação. Vamos tentar te ajudar, mas entre em contato agora, 996953077. Liga agora. Se tivesse um filho, estou vendo a aula aqui sobre NFL, né, Edu? Não é NFL, não. NFL. Uou! E eu, se tivesse um filho, chamaria quarterback. Aliás, quem tá fazendo sucesso da narração é da sua terra, né? Sua terra é boa. É mesmo. O Rômulo, né? Rômulo Mendonça, que é monstro, muito bom. E além de ser gente boa, é da nossa família, né? Gordinho. E tem o Ari também, que é daqui de Belo Horizonte, né? Ou o Ari é de Divinópolis também? Não sei. Não, de Belo Horizonte. Daqui? Não, o Ari é daqui, mas o Ari é beisebol, rock e outras coisas. O Rômulo Mendonça que tá muito bom. Mas o melhor de todos chama-se
Everton Guimarães. Não. Ou Não nasce esse negócio aí. É o... Como é que chama? Everaldo Marques. Everaldo Marques. Cabeção, ele é bom. Olha aqui. Uau! Deixa eu ver ali que tá baixo. E a contratação mais aguardada pela torcida do Cruzeiro desembarcou hoje em Confins, mas bombou. O povo foi, Thiago Neves chegou nos braços da torcida, que lotou o aeroporto, e você vê agora o que ele disse na chegada. Veja aí. O que te fez optar por vir para o Clube Celeste? Todo o esforço, né? A gente já vem um tempo conversando, as pessoas do Cruzeiro com quem eu conversei, o meu empresário também sempre com muito respeito, entenderam a minha situação no Al Jazeera, tiveram paciência. Então, fico muito feliz, dei a prioridade para o Cruzeiro. É um time time grande, 2 anos sem conquista, e acredito que com a minha chegada vai reforçar ainda mais para que esse ano a gente consiga ganhar alguma coisa. Acho que eu preciso de uns 3, 4 dias, porque eu não parei de treinar, né? Venho treinando sempre 2 períodos. Então acho que é só adaptação mesmo com o grupo, bater na bola. Eu acho que em uma semana eu já tô pronto para jogar e espero estar dia 29 com todo mundo. Muito bem. Acho que as assessorias deveriam liberar, né? Atlético, liberar para os repórteres perguntar. Não. Mas enfim, é apenas uma sugestão. Apenas uma sugestão. Eu vou começar com você, quarterback, porque eu preciso que você fale sobre a chegada do Thiago Neves, a recepção no aeroporto, o povo carregando o Thiago Neves nos braços. Qual o seu posicionamento, nobre colega? Por favor, câmera 2. Um abraço, Everton, um abraço a todos. Primeiro, eu gostei da fala do Thiago Neves, né, que não pediu prazo para readaptação, nem 1 mês de treinamento. Eu já falo, não, uma semaninha eu já estou bem, já posso estrear, porque o cara que volta de Japão, de China, do mundo árabe, eu preciso de 1 mês e meio, eu preciso me readaptar. Olha as imagens aí, quando você fala. Eu preciso me readaptar ao futebol brasileiro. O Thiago Neves não, ele está um tempo parado, todo mundo sabe, mas ele trabalhou a parte física e já chegou e falou, não, uma semaninha eu já estou bem, já estou pronto, já posso estrear, já posso ajudar o Cruzeiro, e é isso que o torcedor estava esperando. Quanto a essa parte aí que a gente está vendo, de buscar jogador no aeroporto, todo mundo já sabe meu posicionamento, eu acho isso uma baranguice danada. Barango? O cara é craque. É a minha opinião. Eu tinha inventado, cara. É a minha opinião, eu não gosto, acho chato, mas o torcedor tem todo o direito. O que não dá para buscar jogador meia boca, que não é o caso do Thiago Neves. O Thiago Neves eu acho que até vale. Sabe quando é que você vai ver uma movimentação como esta? Você está vendo aí agora, lá no aeroporto de Confins? Quando o Genta for embarcar para Miami. Vai dar esse povão, todo mundo achar tão bom que vai todo mundo lá para liberar ele, para não voltar mais. Olha aqui, Marinheiro, por gentileza, alô, ídolo Cadu Doné. Chegada do Thiago Neves e, principalmente, ele ter dito que é o ponto, eu acho que o ponto mais importante das declarações, não precisa de muito tempo não, cara. Daqui a pouco está treinando, está bem fisicamente e vamos que vamos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Para derrubar essa tendência, essa cultura que a gente está acostumado, o Panzi já falou, quando o cara chega do mundo árabe, lá se treina pouco, ele precisa de um tempo. Então é até surpreendente ele falar isso. Agora, mesmo se precisasse, não ia ter problema. O Cruzeiro vai ter jogos realmente importantes e contra times realmente competitivos, à exceção aí dos clássicos, né, na Primeira Liga, logo em fevereiro, no começo, e depois... no Mineiro, tirando esses 2 jogos aí, o Cruzeiro vai ter muito tempo para pegar o ritmo, né? Então, mesmo se precisasse, mesmo que talvez ele esteja exagerado ali no entusiasmo, não tem problema ele pegar ritmo aos poucos, porque primeira fase de campeonato estadual é perfeito para isso. Ele não vai precisar chegar na ponta dos cascos. E eu fiquei surpreso com a opinião do Panzi. Você falou que todo mundo sabia, eu não sabia a sua opinião. Eu também não sabia. Sobre esse assunto. Como é que você falou, então? Porque eu já critiquei quando a torcida do Atlético foi buscar Tardelli. Mas eu gostei. Critiquei quando o do Flamengo foi buscar Diego. Mas é direito do torcedor. Não, é direito. Jogador desse tamanho até pode. O que não pode é buscar qualquer um, porque estava banalizando. Né? Hoje, por exemplo, a torcida do Flamengo, não sei se foi hoje, mas foi buscar o Rômulo, né? Que é bom jogador, e foi menos gente do que a do Cruzeiro. Do Cruzeiro, bem menos até. Só que como é no Rio, né, a galera fala mais. Do Flamengo, qualquer canto tem um flamenguista também. Né? Mas lá no aeroporto já juntou, todo mundo que trabalha lá é flamenguista. Mas eu digo assim, sai a repercussão, né, festa. Isso aconteceu ano passado com o Atlético. É cultura. Questão de viagem, né, a torcida levar no aeroporto. Tinha muito mais gente do que alguns
clubes de Rio e São Paulo, mas eles falam muito mais de lá. Mas eu acho mas eu também tenho um pouco de preguiça de buscar, assim, acho meio... Ô, Dimara, eu recebi aqui agora algumas mensagens do pessoal. Ah, mas ele não deveria vestir a camisa do Cruzeiro ao invés da torcida. Aí eu já discordo, porque se o clube não quisesse que o torcedor não fosse e não vestisse, não vejo problema nenhum. Se o clube não impõe, veste a camisa da torcida, sai no ombro e deixa o pau cantar, entendeu? Eu acho que o jogador é acima da média e não vejo problema nenhum. E aí, Dimara, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que além do que ele falou, e o Thiago Neves, ele se mostrou desde o início do anúncio da contratação dele, pelas entrevistas que ele passou à assessoria, da forma como ele estava falando, ainda fora do país, ele marcou a data, ele já falava, eu quero estrear dia 29, eu tenho um preparador físico aqui, ou seja, ele se preparou para essa chegada a Belo Horizonte. O fato do torcedor ir buscá-lo, respeito os companheiros, mas eu acho bacana, eu acho que o Cruzeiro trabalhou para isso. O tempo inteiro a assessoria noticiou, olha, vai chegar em tal voo, olha tal hora, olha, vai acontecer isso. Ou seja, para que o torcedor fosse. E ele está retornando ao Brasil. Acho que é uma forma de acarinhar até quem está chegando, quem se mostrou da forma como ele se mostrou, tão participativo, entendendo tanto qual era a importância que ele tinha nessa chegada a essa equipe do Cruzeiro, como a principal contratação do ano. Agora, tudo isso aí, essa festa toda, o que ele fez, a chegada, tudo que ele falou, ele vai ter que mostrar em campo. Né? Isso que a gente quer ver. E se não acontecer, ele vai receber as críticas normais e o torcedor vai se portar da forma como tem que se portar. Isso não muda o que ele vai fazer dentro do time ou o que a torcida tem de opinião. Eu gosto dessa coisa do jogador que chega com personalidade. Né? Ele chega sabendo a importância que ele tem para o momento. Ele chega sabendo a importância que ele tem de estar em condições no dia 29. Se vai jogar, se não vai, se o Mano vai dar um tempo maior para ele, se existe essa necessidade ou não, se em termos de marketing, em termos de levar a torcida para o estádio, esse jogo que ele está falando é o jogo do Vila Nova, esse jogo vai ser no Mineirão, né? O Vila é o mandante, mas o jogo vai ser no Mineirão. Isso aí é uma outra concepção, mas ele chega disposto, ele chega para o Cruzeiro. Eu acho que isso é bacana. Muito bem, alguém quer acrescentar mais alguma coisa com respeito ao Thiago Neves, essa festa da torcida? Até a festa da torcida, ela eu acho que se explica, porque ficou 2 anos aí, né, principalmente ano passado, lidando com algumas contratações. O próprio Mano falou, não tem mais gordura para queimar. Ele falou, né? Muitas, né? Muitas. Não dá para buscar nem lá na estação do metrô, lá do... Como é que chama a estação lá, Dimar? Estação do Vilarinho do metrô. Quer dizer, não tantas, né? Mas, agora não, o Thiago Neves está acima da média, sim. Ó, e vou dizer mais, hein? Aí vão dizer que vaselina e tal. Se o Thiago Neves tivesse sido contratado por qualquer clube do Rio e São Paulo, isso ia bombar na mídia do país inteiro, o dia inteiro, por vários dias. Tá certo. Então aqui tem que fazer isso mesmo, buscar no aeroporto, porque o cara é acima da média, sim, senhor. O cara foi responsável por uma época de um Fluminense muito consistente. É uma posição difícil, é um jogador então tá difícil. Certo. Tem que Agora, só para deixar claro, né, minha posição, e acho que a do Panzi é a mesma, pelo que eu entendi aqui, não é entender que o jogador não tem tamanho para isso. Pelo contrário. Se for para buscar alguém, que seja alguém do tamanho dele. Sim, eu também tenho. A gente tem preguiça de, né, essa coisa, né? Acho que tem muita gente desocupada, sei lá, né? Mas tudo bem. Acho que tá todo mundo de férias, que é isso. Sem dúvida. Estamos em janeiro, pô. Estamos em janeiro. Eu acho que nos últimos tempos... Na verdade, aí é uma coisa filosófica, essa coisa de idolatria, ser fã demais, que essa coisa... Não tem preguiça disso. Nos últimos tempos deu uma banalizada esse negócio de buscar no aeroporto. Foi buscar todo mundo. Estavam buscando qualquer um. O Thiago Neves tem tamanho para isso. Eu acho uma baita contratação. Agora estava meio banalizado. Agora, independentemente da chegada ou não, de buscar ou não no aeroporto e tal, vamos agora trazê-lo para o período de treinamento. Ele já vai chegar, já vai treinar, o Cruzeiro já treina forte e o povo continua querendo que vocês movam. Como é que vai montar essa frente? Agora o William Bigode saiu, vai repor com algum outro nome e tal, porque o Jadson... Eu não estou falando que seja a mesma posição do William Bigode, mas é que hoje... Bom, esse negócio do Jadson também tem mais relação com o Atlético, porque nós tivemos contato com uma pessoa ligada a ele. Vamos falar daqui a pouco. Mas o Cruzeiro deve buscar alguém para a vaga do Bigode ou não? O que vocês pensam disso? Busca lateral. Se tem uma coisa que o Campeonato Mineiro serve, é para dar ritmo para jogador que está precisando. Então, eu acho que o Thiago Neves, na estreia, já tem que estar jogando. Pegar ritmo no Campeonato Mineiro para já entrar em Primeira Liga, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro voando.
Então, o Campeonato Mineiro ele precisa jogar sim. Nem que Vai seja pegar o Vila de Leston Júnior e Manu. Eu acho. E está um time bem montado. Há muito tempo o Vila não se movimenta tão bem. Enfim, tem que jogar. E eu continuo com a opinião que é o Rafael Sobis, o titular da posição lá na frente, vai brigar com o Ábila, dependendo do esquema que o Mano Menezes montar. O Mano, a tendência dele é de um jogador com mais movimentação. Aí seria o Rafael Sobis. Só que eu acho o Ábila também uma baita opção. Eu acho que o Cruzeiro está bem servido lá na frente. Ô, Ídolo, já vamos escalar o Cruzeiro com o Ábila então, né? Eu não escalaria. Não, eu acho o Ábila ótima opção, bom jogador. Mas o Cruzeiro tem outras boas opções, né? Você repensou as suas formações? Tem alguma novidade dessa que você... Não, do meio pra frente, pra mim, é Henrique, Romero, Robinho. Aí pode ser tanto no 4-2-3-1 ou no 4-3-2-1, né? Aquele árvore de Natal. Mas vamos lá, para ficar os jogadores principalmente, né? Henrique, Romero e Robinho. O Sobis na frente, como centroavante, não na linha de armadores, e o Arrascaeta e o Thiago Neves fazendo a ligação ali. Então você não tira o Arrascaeta mais? Não, eu nunca tirei. Inicialmente ele poderia perder o lugar. Isso é o meu time, né? O que eu acho é que, conhecendo o Mano Menezes, tem grande chance dele tirar o Arrascaeta. Eu também acho. Tem grande chance dele pôr o Cabral. Tem grande chance dele pôr... Tem o Rafinha voltando. Porque o Rafinha e tirar o Arrascaeta pode ser a mesma coisa, né? Pode ser tirar o Arrascaeta Mas ele sacando o Arrascaeta, ele estaria... tirando um jogador que não deveria tirar? Não. Eu acho. Não, eu não tiraria, mas não acho um crime, eu assim, também entendeu? Não acho o fim do mundo. Eu não tiraria. Ele tem o Thiago Neves para fazer a função. Eu acho que o treinador tem que montar um time de acordo com as melhores peças que ele tem nas mãos. E eu acho que não dá para tirar o Arrascaeta do time. Você tendo dois meias, como Arrascaeta e Thiago Neves, monte um esquema para dois meias. Aí seria esse que o Cadu falou, com 3 volantes, entre aspas, você coloca o Henrique e o Romero ou o Hudson, um pouco mais fixos, marcando, dá um pouco mais de liberdade ao Robinho. Um volante só? Não, 2 volantes. Quais são? Henrique, 3 volantes no caso. Só que com o Robinho com mais liberdade. 3 volantes entre aspas. Henrique, Hudson ou Romero e Robinho, e com 2 meias à frente. Arrascaeta e Thiago Neves com o Sobis movimentando lá na frente. Esse seria o time que eu montaria por causa das peças que eu tenho nas mãos. Na verdade, com essa mesma escalação, que eu até coloquei, pode ser tanto nesse esquema que ele colocou, ou no 4-2-3-1, que era o esquema que o Cruzeiro utilizava no ano passado, ele pode mudar ao longo do jogo de acordo com o posicionamento do Robinho. Né? Ele pode jogar com Romero, Henrique e Robinho, esses 3 mais protegendo o meio-campo. O Arrascaeta e o Sobis, o Arrascaeta e o Thiago Neves fazendo a ligação e o Sobis lá na frente, ou jogar só com 2 volantes, o Robinho aberto na direita, o Thiago Neves pelo centro, o Arrascaeta na esquerda e lá na frente o Rafael Sobis. Tem muita opção. E ele pode jogar com o Sobis e o Ábila também. O Sobis na função que ele fez durante o ano e o Ábila lá na frente. Eu acho que passa mais por isso aí, pelo que o Mano tem feito. Mas é impossível não tratar de um assunto com vocês, embora eu ache chato demais, mas é importante destacar. Nessa formação com o Thiago Neves, Arrascaeta, você colocou o Thiago Neves, Arrascaeta, quais os dois? Sobis. Sobis mais enfiado. Sobis, Robinho. E Robinho, ele colocou. Henrique, Romero. Tá. A minha tá igual do Panz, a diferença é que mas você acha que com o Thiago Neves, Arrascaeta e... gente, desculpa, mas é importante perguntar. Com uma formação de Arrascaeta, Thiago Neves, o próprio Rafael Sobis, você acha que o tal do volta para marcar, ajudar na marcação, enfraquece, não enfraquece? Você teria 3 volantes, Robinho, Hudson ou Romero e Henrique. Mais os 2 laterais, eles tomam conta daquilo. Aí você tem um Arrascaeta, Thiago Neves e Sobis, com esse tanto de gente que sabe marcar lá atrás, para que esses caras não precisam? Mas veja bem, a pergunta é pertinente e acho que o Mano pode pensar igual você sugeriu aí na pergunta, porque se for no 4-2-3-1, por exemplo, Romero e Henrique de volantes. Aí o Robinho na direita, como ele jogou na maior parte do ano passado. O Arrascaeta jogava pelo centro. Onde que ele vai pôr o Thiago Neves? Na esquerda ou no centro? E mais, se ele colocar o Thiago Neves no centro e o Robinho e o Arrascaeta na esquerda, ele mesmo já disse que não gosta porque o Arrascaeta voltando para marcar não funciona tão bem. Por isso então, e o Sobis também. E o Sobis lá na frente. O Sobis nós estamos colocando, eu e o Panz aqui, como centroavante, embora
Eu não sei se ele vai assim. Edmar vem destacando pelas coletivas. Eu acho que não. Eu acho que a opção dele é pelo Ávila. Eu acho que o Sobis vai ficar na dele, que foi por ali mesmo. Acho que ele tem o Thiago Neves. Ele vai jogar com o Thiago pelo centro, porque ele vai fazer a armação dessa equipe com o Thiago Neves. Pelo tipo de coisa que ele falou. Eu vou propor o jogo, eu vou rodar lá na frente, eu quero essa movimentação. Mas hoje ele tem o Thiago Neves para fazer essa movimentação para o Ávila ter uma condição melhor, mesmo que ele esteja mais lá na frente. E ele diminui essa necessidade do cara voltar para marcar. Então, acho que passa por isso aí. Robinho, isso eu tô Thiago Neves, Sobis e Ávila? No 4-2-3-1, alguém tem que voltar para recompor. Quem joga de lá mais de um alguém, né? Os dois de lá. No 4-2-3-1, os caras lá da frente eles precisam voltar. Pelo menos 2 deles voltar para recompor. Mas aí você se você muda o esquema, se você coloca 3 jogadores no meio com características de marcação, que aí eu vou repetir, Henrique, Hudson, Romero e Robinho, você já dá uma liberada para esses caras que têm qualidade técnica, Arrascaeta, Thiago Neves, e aí eu coloco o Rafael Sobis por causa de movimentação. Você abre mão de um cara que fica mais paradão, não estou dizendo que o Ávila é ruim não, gente, mas eu prefiro, nesse esquema, um cara que se movimente mais, e aí seria o Rafael Sobis. Eu também, e na verdade, o que o Panzi está sugerindo, na realidade, ao invés de utilizar o Robinho ou como meia pelo centro ou como um meia pela direita, mas como uma espécie de terceiro homem do meio-campo ali, protegendo um pouco mais para ter uma obrigação menor de Arrascaeta e Thiago Neves. Ele faz muito bem isso aí. O esquema clássico disso, gente, o grande esquema clássico disso aí na história do futebol é do Ancelotti no Milan. Né, chama de árvore de Natal. Ele jogava com o Ambrosini, o Pirlo e o Gattuso, esses 3. O Kaká e o Seedorf, que são os 2, que seriam, né, o Thiago Neves e o Arrascaeta, e lá na frente o Inzaghi. Pirâmide invertida e árvore de Natal. Tem 2 nomes esse esquema, né? Tem até um livro do Ancelotti sobre isso, que ele fala só sobre esse formato. Acho que pode ser interessante, sim. Mas o bom é esse monte de opção, né? Que não exatamente. tinha. Eu acho que essa é a grande diferença, porque taticamente, a cada jogo, a cada história, ou no próprio movimento do jogo, o Mano tem essa possibilidade, coisa que ele não tinha. O Mike, aí vamos voltar a discussão para o Mike. O Mike apareceu muito bem, principalmente apoiando. Sim. Principalmente apoiando. O Diogo Barbosa sobe muito também. Eu imagino que com o Thiago Neves... E aí eu vou voltar lá no Everton Ribeiro, que consagrou também num período em que o Ceará já veio com a idade avançada e jogou muito bem. O Mike também, né, nesse período que o Everton Ribeiro ficou por aqui e tal. De repente o Thiago Neves pode desempenhar uma função muito parecida, né? Porque principalmente a lateral direita do Cruzeiro cresceu muito, porque o Everton Ribeiro caía muito por ali. Não sei, talvez o Thiago Neves possa ajudar. Essa distribuição. Possa ajudar na consagração, na volta de Mike pela lateral direita. Pode ser nisso. Muito embora alguns colegas, né, entendo que não vai virar, né? Mas enfim. Quem fez esse trabalho, quem jogou como o Everton Ribeiro jogava em 2013, 2014, ano passado, foi o Robinho, na maior parte do tempo. Então, ele teria um bom parceiro no Robinho se ele não colocar o Thiago Neves ou o Arrascaeta por ali. Então, independentemente da nova contratação, com o Robinho que chegou ao longo do ano passado, o Mike já teria um bom parceiro, né? Que muita gente aposta que ele deu errado durante esse tempo aí que ele jogou e não foi bem, porque não tinha um cara à altura do Everton Ribeiro para fazer o apoio ali no meio pela direita. E quando o Robinho chegou, ele já estava machucado, né? Então, praticamente não jogaram juntos, se é que jogaram. Mas se jogaram, foi pouquíssimo. Então, não deu tempo de realmente ter o teste ali com o Robinho, né? Deixa eu chamar o Twitter aqui, @osdonosdabola_mg, você que participou. Vamos mostrar aqui agora. Tem que pôr mais gente aí para participar. Pô, estão botando pouca gente. Aqui é o programa do povo. Todo mundo aqui adora o povo. O Giovanni está dizendo, estão falando em Lucas Leiva, do Liverpool, no Galo, confirma. Ô, Giovanni, eu não tenho informação, inclusive vou adiantar o que eu tenho de informação. Hoje pela manhã entramos em contato com uma pessoa ligada muito diretamente ao Jadson, que nos confidenciou que, tem uma proposta do Atlético. O clube pode negar, o Maluf pode chegar e falar que não tem. Ele e pode tal. acertar com o Corinthians. Não sei, gente, estou falando de proposta.
Mas eu ouvi da boca de uma pessoa muito ligada ao Jadson que tem uma proposta do Atlético. Agora, é preciso entender que proposta não é garantia de compra. E nem negociação. Tem proposta. No Corinthians já tem gente falando, tem um colega da Jovem Pan, o Ranieri, disse que já está tudo fechado com o Corinthians. Mas o Corinthians está uma bagunça. Mas a gente não sabe, mas foi o que eu ouvi dessa pessoa ligada ao Jadson. De 3 clubes. Corinthians, Atlético e Flamengo. Exatamente, são 3 clubes. Ele fala exatamente. Corinthians já tem Conca e... mas sabe-se lá quando o Conca vai poder jogar. Tá guloso o Flamengo. Sobre o Jadson, hoje até assim, realmente de manhã achei que muita gente estava quase que cravando ele no Corinthians, né? Eu não tenho essa certeza toda, porque o Corinthians está uma bagunça. O que é certeza nesse momento é que o Jadson, apesar de ter um salário muito alto, de ter ido bem na China, ou seja, o time não quer liberá-lo, parece que ele quer voltar ao Brasil. Né? Então, a chance de voltar ao Brasil me parece mais real por desejo do jogador. Né? E parece que o time dele tem chance de contratar mais estrangeiros, aí estoura a cota, aí libera o Jadson. Sempre tem condição, né? É mais forte. E sobre o Lucas Leiva, que o torcedor perguntou, eu não ouvi a respeito do Atlético, mas ele está saindo do Liverpool, ele é volante. As últimas vezes que ele jogou pelo Liverpool com o Jürgen Klopp, ele jogou de zagueiro. Ele nem estava jogando na dele. Seria um bom nome para o Atlético? Seria. Jogando de zagueiro reserva, assim, até. Então, estava bem desprestigiado com o Jürgen Klopp. E dizem, um dos lugares aos quais eu ouvi ele sendo associado é a Inter de Milão para substituir o Felipe Melo, que foi para o Palmeiras. E aí ele teria sido pedido na Inter de Milão para substituir o Felipe Melo. Então, ele está saindo e o único clube que eu vi que tem chance de contratar ele é a Inter de Milão. Não ouvi nada a respeito do Atlético. Bom, eu acho que o Atlético acredito ainda, não é novidade para ninguém, vocês também acreditam que o Atlético vai trazer um grande volante. Né? Acho que não está muito longe desses nomes citados, não. Agora, essa do Lucas eu não sabia, essa do Lucas Leiva pintou agora. Não esquece do Bruno Henrique, não. Bruno Henrique. Pois é, Bruno Henrique. Até na conversa que tive com o Maluf, semana passada, eu citei o Bruno Henrique, que você trouxe esse nome aqui, e ele falou, mas quem é Bruno Henrique? Eu falei, aquela do Corinthians, eu não sei se ele blefou em cima da informação. Eu ouvi uma entrevista do empresário do Bruno Henrique dizendo que ele está muito bem por lá. Não, ele está na reserva. Acho que ele vai sair de... Ele está muito bem de Elias. A entrevista do empresário falou que está muito bem de tipo assim, eu não estou gostando, porque o time está quase caindo. Eu preciso colocar o Roger para falar. Não sei porque que ele está feliz. Coloca o Roger para falar aí, o Roger Machado. Aliás, vamos dar uma atualizada nas informações como um todo aí, por gentileza. Taca ele pau aí, Capeta. Procura-se volantes. Conversamos diariamente com o nosso departamento de futebol, né, para que a gente consiga qualificar o nosso grupo em posições específicas, né, e uma delas é suprir a ausência pela saída de jogadores importantes no meio-campo defensivo. Mesmo quem não é da função se candidata para conseguir uma vaga na equipe. Dentro das qualidades e daquilo que sabe fazer dentro de campo, eu acho que para mim não seria algo novo, né? Até pelo que eu já fiz, né, decorrente na minha carreira. Por enquanto, nada de titulares e reservas, mas a estreia do Atlético no Campeonato Mineiro já é no próximo dia 28. E se até lá não chegarem os 2 volantes prometidos pela diretoria, no meio-campo será Rafael Carioca, ao lado de quem? A gente tem o Lucas lá fora, né, que está na Florida Cup e retorna para a semana que vem. Né? O Luan também já esteve nessa função ali, é dessa origem, claro que já está adaptado num outro lugar do campo, mas ainda a gente tem tempo ainda para pensar a respeito dessa peça e quem vai estar na estreia, no primeiro jogo da gente oficial na temporada. E se volante já é artigo de luxo por aqui, tentaram tirar o pouco que tem. Eu tive uma proposta para sair para a China, mas as partes não chegaram a acordo. Foi o Atlético e o Spartak. Eu acho que parece que o Spartak não respondeu ao Atlético quando chegou a proposta. Fiquei muito tranquilo, vim de coração aberto, porque eu sei da qualidade que tem esse time aqui. A gente sabe do que a gente pode melhorar, o que a gente pode brigar esse ano. Então, eu tenho um sonho de conquistar muitos títulos importantes e vou atrás dele. Bom, a gente está tentando aqui alguma novidade com respeito à contratação, mas o assunto agora, até a gente tentar ver se descola alguma coisa, é o Roger. Dilmar, o Carlos César disse que uma aula de futebol a cada dia. Né? E o Roger citou o negócio de legado, deixado pelo Marcelo e tal. E aí, Dilmar? Como o Cado disse. Peraí, escuta aí da boca dele, para ficar bem justo a situação. Põe aí, ô menino doido.
Ah, estão chamando o Roger para falar. Talvez ele possa não querer atender, mas vamos lá. Eu pego sim um trabalho com uma base importante, né, que me dá a condição, em cima disso, colocar as minhas ideias. É um início de trabalho, não vai aparecer tudo num primeiro jogo nem num segundo. É uma construção, mas ela é feita em cima de bases sólidas daqueles profissionais que saíram. Tá. Bom, aí você interpreta o que ele quis dizer. Eu prefiro direcionar que essa base, se referindo a elenco. Ao a individual grupo de jogadores, jogador. que é um trabalho de organização, realmente. E a organização, mas só para o Panzi, e a gente acompanha na entrevista todos os jogadores, como a gente tem acompanhado, o próprio Fred, na entrevista, ele disse, olha, ele está ensinando a forma de marcar desde lá da frente até lá atrás, uma preocupação muito grande com isso. E a gente sabe que esse foi o maior problema. Falou que está sendo a melhor temporada que ele fez na vida. Não, peraí. Volta para cá pro estúdio, que isso é importante. Peraí. Volta para cá pro estúdio a imagem. Agora fecha lá no ídolo. Fecha no ídolo lá. Porque é muito importante essa declaração. Mas todo mundo viu isso. Peraí, gente. Todo mundo viu, mas... Falou aqui no programa. Pois é, meu querido. Mas o Fred disse isso agora. É uma informação que ele está trazendo aqui agora. Ele falou. Não fica desvalorizando, não. Fala aí. No programa. Não mostrou coisa nenhuma. Ele está trazendo essa informação agora. Falou para você. Então, por câmera 2. Eu acho que num sentido amplo, né? Elogiando principalmente o Roger pelo trabalho, mas também eles ficaram lá a semana inteira. Eles dormiram na concentração. Então, de campo. Teve um tempo assim para se entregar a isso. E o Fred falou, olha, o bacana dele é que ele mostra pra gente, assim, eu quero que vocês façam treinador, assim, né? É desta forma. Então, acho que a gente não precisa falar muita coisa, né? Eu acho que os próprios jogadores estão dizendo isso. Mas não é, a gente não está destruindo o trabalho de ninguém, nem o que era a filosofia de cada um. O que a gente está dizendo e isso são palavras do Roger na coletiva dele. Nós vamos transformar o que era individual no que é coletivo. Então, eu acho que aí está muito claro tudo que aconteceu em termos de problemas que o Atlético teve, que ele foi cobrado na temporada passada. Ponto. Isso é um histórico. Nessa questão que ele está falando dos volantes, só para completar a informação, ele ainda não fez esboço de time, ele fez algumas situações em que o Fred estava de titular e o Lucas Prato na equipe reserva e o Luan que estava treinando como segundo volante ali ao lado do Rafael Carioca. O Luan até disse que foi assim que ele começou a carreira dele, depois ele passou para lateral e depois é que ele veio a ser meio atacante, mas também se colocou à disposição nessa situação. Mas o Lucas Cândido está chegando aí, então acredito que inicialmente, se não aparecer mais ninguém, deve passar por isso. A gente criticou muito o trabalho do Marcelo Oliveira, era nítida a desorganização do time do Atlético, nós falamos isso aqui o ano inteiro, desde aquela época que o Atlético teve vitórias seguidas, a gente falava que o time era desorganizado, só não dá para pegar o trabalho do Marcelo Oliveira, embolar e jogar tudo no lixo. Quando o Roger fala de aproveitar uma base deixada pelo Marcelo, gente, o Atlético foi o melhor ataque do campeonato, só não foi o melhor em números. Mas por organização, por talento individual. Peraí, só não foi o melhor em números porque não jogou a última rodada, aí o Palmeiras fez mais gols e acabou sendo o melhor ataque. O Atlético foi um dos melhores ataques do futebol brasileiro no ano. Isso, além do valor individual, é fruto do trabalho do Marcelo Oliveira, sim. O Marcelo Oliveira teve problemas do meio para trás nítidos, claríssimos, que aí é papel do Roger chegar, corrigir a desorganização do time, espaçamento. Parecia que o Atlético jogava num 4-2-4, ok, do meio para frente é muito bom individualmente, mas teve o trabalho do Marcelo. A gente não pode pegar, embolar o trabalho do Marcelo Oliveira e jogar no lixo. Não tem ninguém jogando o trabalho no lixo. Estou dizendo vocês. Tudo bem, eu entendi o que você quis dizer. Só que é o seguinte, foi ruim. Foi ruim. Quando o trabalho do Marcelo foi bom no Cruzeiro, nós falávamos aqui. Foi muito bom o trabalho do Marcelo, está sendo bom. Quando ele saiu do Cruzeiro, a gente destacava um elenco que não foi com as... Não existiram reposições naquele momento. Ele saiu do Cruzeiro. Só que no Atlético, para mim, foi muito abaixo do que se esperava. Agora, isso muito abaixo, porque foi ruim. Isso tudo que a gente está falando aqui, eu concordo com você, foi ruim mesmo. Eu só não acho que dá para pegar e tudo jogar no lixo. Isso tudo que a gente fala do trabalho ruim do Marcelo, da entrevista dos jogadores, do Rafael Carioca principalmente, vai um peso gigantesco para as costas desse grupo, desse elenco. Porque se não render esse ano, e agora que tem um treinador que é bom, que é organizador, que fez um baita trabalho no Grêmio, se esse elenco do Atlético não rende, continua desorganizado, tomando muito gol, aí o peso vai para as costas dos atletas. A gente criticou muito o Marcelo, o grupo permaneceu, saíram alguns volantes, vai repor a diretoria do Atlético, mas o peso vai para as costas dos caras. Agora tem um detalhe.
Tem um detalhe. Bom, vai dizer, se o Marcelo tinha, na avaliação de muitos, obrigação de apresentar um resultado melhor no ano passado, o Roger também vai ter. Que foi uma mudança radical de estilo de trabalho. Então eu não sei se... Bom, o Atlético vai brigar na cabeça com outros... Eu acredito que sim. Vai. E sem querer fazer esse negócio de comparação para ficar bem com os dois lados. O Cruzeiro qualificou bem. O Atlético tem um elenco qualificado. Até nós já tratamos isso aqui no início da temporada. Os dois com grandes treinadores, você vai esperar que os dois vão brigar na cabeça. Tendo Palmeiras e Flamengo como grandes adversários, o Santos correndo por fora, pelo menos é a minha avaliação. Também acho. Né? Então, o Santos também pela manutenção do Dorival, porque tem um elenco qualificado, tem uns meninos bons ali e tal. Acho que não vai sair muito disso. E o Grêmio pode chegar também. O Grêmio está abaixo desse. O Grêmio também está abaixo, mas pode chegar. Só uma coisa, eu até entendo o que o Panes quer dizer e concordo que não dá para desprezar totalmente o trabalho do Marcelo, jogar tudo fora, até no sentido de criticar de forma exagerada, mas quando eu digo, por exemplo, na abertura do programa que eu acho que ele foi mais político, o Roger, nesse sentido de legado, não é nem no sentido de dizer que desprezar o Marcelo, de que não valeu nada não, mas é porque o Roger tem uma característica tão própria, é um técnico tão estudioso, faz tanta questão dos detalhes, que ele vai querer impor o estilo dele, independentemente da qualidade do trabalho anterior. Né? O Marcelo, por exemplo, acelerava mais o jogo, não fazia tanta questão de compactação, utilizava muita bola longa, era um jogo talvez mais de intensidade o tempo todo, enquanto o Roger preza mais o toque de bola, preza mais a posse. Tem coisas mais específicas para falar outro dia no programa, que eu até conversei com o Giacomini, mas, por exemplo, de... buscar abrir espaço para o time atacar pelo meio, né? Não entrar tanto pelas pontas, mas por isso até que ele usava muito o Luan, de confundir a defesa na movimentação para abrir um buraco no meio e alguém entrar. Ele tem tanta sofisticação, tanto detalhe, que, repito, não é desprezar no sentido de, foi um lixo, Marcelo não vale nada. Não é isso. Mas entra um cara que tem uma convicção muito própria, um estilo muito próprio. Se fosse um técnico pior, um técnico mais boleirão, talvez fosse aquele técnico que chega, o que estava rolando aí? Vamos aproveitar isso aqui, vamos aproveitar isso aqui, vai jogar, 4-2-3-1, vira a vida que segue, vamos pra frente. Não, ele vai ter um detalhamento, assim. A gente está sentindo isso, confiança pro grupo. Eu preciso chamar o Twitter. O que está acontecendo, gente? Eu preciso chamar o Twitter, que o Genda está aqui, em nome de Jesus, chama o Twitter. O que aconteceu? Eu não sei, deve ser o Twitter do cacete, vamos ver. Rocker! Tá dizendo que as entrevistas dos jogadores sobre o Aguirre era a mesma coisa, uma maravilha de treinador, novos métodos e tal. Por que ele é Rocker 22 ali? Rocker 22. E embaixo está o Rocker 047. É porque ele usa as duas camisas. O Rocker 22 tem toda a razão. Agora está um pouco mais exacerbado, mas era a mesma coisa. Era nada. Pegaram um treinador que era mais organizado e preocupou-se mais com a defesa, aí todo mundo queria só o galo doido, aquele que ia para cima. Se fizerem a mesma coisa agora com o Roger, e o estilo dele não é esse de galo doido que vai para cima, que o Cadu acabou de falar, de dar uma desacelerada, não ficar acelerando só o jogo, vão fritar o cara em 5 meses também. O Roger aí tem todo conhecimento de futebol. Mas fizeram isso. Sim, mas veja bem, eu acho que até elogiavam a parte de treinamento do Aguirre. Agora, o Roger... confrontou agora na cara dura. Assim. Mas o que eu acho que é o seguinte, a diferença é que o Aguirre é bom no método de treinamento e ruim em outras coisas. O Roger, por exemplo, escalação de time. O Roger é bom em método de treinamento e bom nessas outras coisas nas quais o Aguirre era ruim. Eu acho que ele é mais completo, ele não tem os defeitos que o Aguirre tem. Então, os elogios com relação ao Aguirre eram mais... estritos à questão de método de treinamento. Pelo amor de Deus, gente. Os elogios ao Aguirre partiram em parte da imprensa gaúcha e da imprensa daqui. Também, né? Da gaúcha. O Roger, ele é elogiado pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. Os colegas do Brasil inteiro falam bem do Roger. Do Aguirre ficou mais... meio que lá no sul e aqui. Por isso que eu disse, o que o tweet do rapaz ou da moça, que eu não sei, é Rocker, eu não sei se é homem, mulher, mas eu concordo com ele, é questão de estilo de jogo. O torcedor do Atlético se acostumou com Cuca, Levir, Marcelo, que era aquela coisa de se mandar, meter gol e não tá nem aí lá atrás. O Aguirre era diferente, o Roger era diferente. Estou comparando Aguirre com o Roger, não. Eu também acho o Roger bem melhor que o Aguirre.
mas fritou-se um e pode fritar o Mas eu outro. acho que estava falando... Bom, então, peraí. Então a torcida deve, na sua Não é só a avaliação... torcida, não. A imprensa também. Deve ter muito mais paciência. Eu acho que tem que ter paciência. Até mais que teve com o Roger. Mas eu acho que com a Aguirre, aprendeu o ano Sim. passado. E aí, eu gostaria de ouvir a colega de Mara. Eu gostaria de ouvir a colega. O Roger não vai... Ô, Marinheiro, pera que você vai falar, Marinheiro, calma. Não, de Mara, eu gostaria de ouvir a colega. Eu acho que aprendeu com o Marcelo. Sofreu demais. Como o Panzi falou, foi à frente, atacou, fez gol, não sei o que lá. Mas cadê a organização? Onde é que Quem aprendeu com o Marcelo? O torcedor Todos aprendeu com tudo que deu errado com o Marcelo. Não dá pra disparar e lá pra... Entendeu? Vai ser diferente. O jogo... E outra coisa, gente. O torcedor do Atlético sabe perfeitamente como é que o Roger joga. Ô, Ídolo, deixa eu fazer uma pergunta pra você, mas eu preciso que você seja mais sucinto na resposta. Esses métodos adotados, por exemplo, pelo Roger, o Tite gosta muito disso também, são treinadores muito elogiados e tal. Fala-se também de um trabalho muito bem feito do Giacomini, tanto que o cara já puxou ele para lá. Ele é bom pra caramba. Então, ele é muito bom. Você acha que isso aí é um caminho sem volta? Que esse negócio de, tem 30 anos no negócio, deixa comigo e tal. Porque, cara, os times estão muito desorganizados, muitos times muito desorganizados, com treinadores que carregam só a experiência como cartão de visitas. Eu queria que fosse um caminho sem volta, mas eu vou ser precavido nisso aí. Não vou falar que é caminho sem volta, não, porque ainda tem muito esse ranço anti-intelectual no futebol brasileiro. Tem muita gente que ainda acha, isso é frescura, isso não sei o quê. Ainda tem gente que... Preciso me defender, que eu sei que você está... De jeito nenhum, você que fez a pergunta defendendo os técnicos. Não, porque eu defendo que esse tipo de metodologia deve ser usado. Eu só não acho que nós da imprensa deveríamos usar os mesmos termos, que eu acho chato. Eu acho que o nosso papel é traduzir. Traduzir, não repetir. Eu acho que quando você vê o diretor do Corinthians, por exemplo, dando entrevista, cogitando Vanderlei Luxemburgo, acabou que ele não foi, beleza. Mas simplesmente cogitando, por isso que não dá para ter essa certeza toda, entendeu? Quer voltar. Peraí, precisa chamar um intervalo, tem que ser agora, rapidinho, é lá e cá. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. E CNR. Da Reforma à Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Viva 2017! Venha curtir suas férias no melhor clube de férias do Brasil. Hotel Fazenda, a melhor área de lazer da Grande VH. Mês de janeiro, a partir de R$100 o casal com café da manhã. Inacreditável! Guarapari, Cidade Saúde, Praia do Morro, Pousada Silver Village. Janeiro, pacote até 4 pessoas, R$1.017,50 com café da manhã. O que é melhor? Até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Fique sócio já. 3071-5757. O melhor carnaval é em Muzambinho, Minas Gerais. Bloco Vermes e Companhia traz os melhores shows com Cláudia Leite, Wesley Safadão, Jorge Mateus, DJ Denis, Maiara e Maraísa, PPA, Zé Neto e Cristiano e muito mais. De 24 a 28 de fevereiro em Muzambinho, Minas Gerais. Informações: vermesecompanhia.com.br. Inaugurado o Atacarejo Palimontes. Tudo no varejo com preços de atacado. Sua lista de material escolar sai muito mais barato. Em até 10 vezes. Imperdível. Reúna seus grupos de mães e amigos. E venha logo para o Atacarejo Palimontes. Rua Coronel Joaquim Costa, 462 Centro. Estacionamento grátis. Todas as listas de material escolar a preço de atacado. É só no Atacarejo Palimontes. Preços especiais para revenda. Loucuras de verão Viamão do Fiat. Ofertas quentíssimas pra você. Novo Palio completo com super descontaço de 5 mil. Só 38.900 ou 590 mensais. Toro com bônus de 5 mil ou taxa de 0,99. Viamondo.com.br. O melhor negócio sempre. Nesta segunda, o inverno chega nas regiões polares. Ventos violentos e meses de escuridão. A única luz que ilumina o céu é o espetáculo da aurora polar. Nesta segunda, 10h30 da noite, Planeta Gelado. Pessoal, a gente recebeu uma informação aqui agora, até o Léo Gomide que nos passou. O Marcelo Cabo, que foi, inclusive, trabalhou aqui no futebol mineiro, atualmente no Atlético Goianiense, técnico do Atlético Goianiense, está desaparecido desde o último sábado. Que é isso? Técnico Marcelo Cabo, então, não tem mais informações sobre isso.
E aí, qualquer coisa, ao longo da programação, a gente informa aqui no Twitter e tal, mas preocupante a informação aí. Mandar um abraço para o Vinícius Gris, que diz que está adorando as explanações aqui dos colegas. Abraço, principalmente a sua, o Eduardo, nos elogios ao técnico Marcelo Oliveira. Reconhecimento ao grande trabalho. Vinícius Gris, que era um dos maiores defensores do Marcelo Oliveira aqui no futebol mineiro. Sempre gostou muito, é verdade. Veementemente, sempre contra, foi totalmente contra a saída dele do Cruzeiro e contra a saída dele do Atlético agora. Um abraço pro Gris. É verdade. Sobre a questão da Achei que vocês iam dizer que é brincadeira, mas como é meu amigo, eu faço questão de dizer que vocês estão ironizando. Não. Inclusive, ele é crítico do trabalho do Marcelo Oliveira. Um abraço para o Vinícius Gris, que é muito bom. A discussão volta à tona. Base. Ah, meu Deus. Bom, o Cruzeiro desclassificado, perdeu lá para o Flamengo e tal, aí pau em cima da meninada. Gente, mas eles estavam tão bem. Tem um torcedor aí do Cruzeiro, não vou falar quem é. Começa com Gen e acaba com Tá. O apelido dele. Aliás, é sobrenome. Falou que não, tá tudo errado, que não vai sair nenhum. Mas perdeu pro Flamengo, gente. Para começar, perdeu pro Flamengo num jogo apertado 2-1. Flamengo tem alguns meninos que já estavam sendo destacados antes do jogo contra o Cruzeiro. Tem um lá que tem até 16 ou 17 anos, que está bem abaixo da idade, que para driblar, fazer jogada bonita é um negócio de doido. O menino é uma promessa. Vinícius. Muito bom jogador. Vinícius. E no caso do Atlético, muita gente criticou, gente, o Atlético jogou com o Sub-17, uma competição que é Sub-20. Não dá para levar em conta o resultado. Nessa faixa de idade faz muita diferença. Muito. Vocês acham, Eduardo, das críticas para cima do André Figueiredo, do Atlético, na sua opinião? Pode criticar outras elas são coisas injustas, da base, mas os resultados... Ou elas têm alguma relevância? Não, realmente, o Atlético vem tomando muita goleada, perdendo o campeonato, não conquista nada, e não tem revelado, então estou repassando a opinião do torcedor. Eu conheço essa opinião, principalmente em rede social, eu vou ser muito sincero. Eu acompanho pouco de categoria de base. Eu não posso sentar aqui e danar a criticar André Figueiredo ou algum profissional do Cruzeiro, sendo que eu acompanho pouco. Os resultados da base do Atlético realmente não têm sido bons. Isso eu posso falar porque resultado a gente vê. Sim. Inclusive teve um pré-mirim agora, o infantil, não me recordo, 3 jogos, tomou quase 15 gols, perdeu os 3 jogos, foi eliminado. É ruim o resultado. Agora, eu não sei como é que eu trabalho lá. Eu não sei como é que é o desempenho em campo. Eu vejo poucos jogos de base de Atlético, Cruzeiro e América, então eu não me sinto aqui confortável para sentar e criticar quem quer que seja. Dimara, gostaria de ouvi-la. Eu também não. Eu tenho uma opinião com relação ao trabalho feito na base num todo, mas especificamente quando a gente fala de Cruzeiro ou de Atlético, essa situação da Copa São Paulo, aí são coisas específicas. Foi para o Sub-17 do Atlético, o Cruzeiro estava muito bem até ter a situação diante do Flamengo. O Flamengo é um time muito mais maduro, muito mais experimentado do que essa equipe do Cruzeiro. Eu não sei muito bem, o Genta sabe como é que trabalha bem a base do Cruzeiro, mas eu não tenho esse conhecimento específico para falar determinada sobre esses jogadores ou sobre esses treinadores que estiveram por lá. Eu, na minha concepção de trabalho de base, eu acho que se trabalha na base para as duas coisas, para revelar e para ensinar esses meninos também a chegarem a títulos. Eu acho que isso é um aprendizado. A base é feita para o aprendizado. O objetivo tem que ser o título, sim. Isso na cabeça desses meninos. Eles têm que começar desde cedo a ter esta noção. A noção de que, gente, o trabalho de base no mundo inteiro é feito dessa forma. A formação é feita dessa forma. E acho que uma coisa é consequência da outra. Estávamos destacando aqui agora há pouco a questão da base do Santos, que revela mais. Vitória tem revelado muitos jogadores ao longo das décadas. Né? Atlético Paranaense, e com estrutura, outros clubes com grandes estruturas não tem revelado tanto. Amanhã a gente segue na resenha por aqui. Um grande abraço, uma boa semana. Vinícius Gris, Marcelo Oliveira, esse é o cara, palavras dele.